Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo nosso estado, Santa Catarina. Se você nos acompanhou na primeira etapa, já sabe, estamos cruzando uma cidade que ostenta um título que é o sonho de qualquer brasileiro. Sabe aquele sentimento de tranquilidade, de poder caminhar despreocupado enquanto observa o movimento do dia a dia? Pois é, rankings recentes colocam essa cidade no topo da lista das mais seguras de todo o Brasil, liderando com o menor índice de homicídios por 100 mil habitantes. É um daqueles lugares onde o desenvolvimento e a paz parecem andar de mãos dadas. Mas o que garante essa ordem? Hoje levaremos você para conhecer o cérebro e o pulmão dessa cidade. Nós somos Denise Brito e juntos entenderemos como a organização urbana e o respeito pelas instituições mantém esse padrão de excelência nacional. Portanto, meu amigo, minha amiga, acomode-se e sinta o sul do Brasil através do nosso olhar. Seja bem-vindo de volta a Brusque, a capital catarinense do tecido e a cidade mais segura do Brasil. Para entendermos a dinâmica desse nosso segundo roteiro, preparamos um mapa animado. Hoje vamos mergulhar no núcleo central da cidade, percorrendo o eixo que une a política, a justiça, a fé e a natureza preservada. Aproveite este passeio guiado por histórias e pela organização que faz de Brusque uma referência. No episódio anterior, chegamos à cidade pelo leste, pela SC 486, que liga a cidade a Itajaí, no litoral. Hoje chegamos pelo norte, pela SC 108, a rodovia Ivo Silveira que nos trouxe até aqui. Partimos de Indaial, passamos por Blumenau e Gaspar, percorrendo esse trajeto que você vê agora no mapa, num total de 66 quilômetros de descobertas. E agora estamos nos dirigindo a um dos locais mais importantes da nossa arquitetura. Você que é arquiteto, estudante ou simplesmente alguém que ama conhecer edifícios diferentes, atente ao que vem pela frente no nosso próximo ponto de parada. Mas enquanto isso, aproveite para observar a cidade em uma voltinha pelo centro. E só um detalhe importante, estamos em um dia bastante tranquilo, em pleno período de férias. Então não se iluda achando que Brusque não tem trânsito. Ele existe e é intenso. Escolhemos essa época justamente para gravar com essa calmaria e mostrar cada detalhe da cidade com mais clareza. E aproveitamos para ressaltar que nosso canal não é um vlog turístico com roteiros prontos ou paradas comerciais. O que fazemos é uma viagem mais humana, guiada por histórias, geografia, curiosidades e pelas surpresas que o caminho resolve eventualmente nos revelar. E por falar em curiosidades, você sabia que Brusque é o berço da fiação em Santa Catarina? Tudo começou com a força da indústria têxtil no final do século XIX. Mas o grande segredo está na herança dos imigrantes poloneses. Foram eles que trouxeram as técnicas de tecelagem da Europa, operando os primeiros teares manuais que dariam origem à potência que vemos hoje. Então, estamos na verdade dirigindo sobre a história de tecelões que transformaram este vale. No episódio anterior, trouxemos um pouco da Vila Renault, que foi onde tudo começou com a fábrica fundada em 1892. Mostramos também o Santuário Azambuja, o Parque das Esculturas e a Arena Multiuso. Se você não teve a oportunidade de assistir a parte 1 deste roteiro pela cidade mais segura do Brasil, vou deixar o vídeo fixado aqui no card.
Chegamos e o nosso ponto de interesse está à direita. Vamos estacionar para conhecer este ícone imponente, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga. Observe com atenção, pois ela foge totalmente do padrão tradicional. Inaugurada em 1962, no centenário da paróquia que já existia, ela é um estilo brutalista em sua máxima expressão. Foi projetada pelo renomado arquiteto alemão Gottfried Benn, que foi um vencedor do Prêmio Pritzker, o Prêmio Nobel da Arquitetura. Inclusive, esta é uma das suas raras obras fora da Europa, colocando Brusque em um mapa seletíssimo da arquitetura mundial. Mas o grande segredo está na construção, onde enormes pedras foram talhadas com tamanha precisão que em grande parte da estrutura não foi utilizada a argamassa, uma técnica utilizada nas décadas de 50 e 60. Um verdadeiro desafio à gravidade, erguido muito antes da tecnologia que conhecemos hoje. Ao lado foi construído um passeio com o nome de Caminho das Virtudes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Seguimos agora para o nosso próximo ponto de interesse e me conte aqui o que achou deste ícone arquitetônico de Brusque. E tem uma curiosidade final: o talento arquitetônico era de família. O pai de Gottfried, Dominicus Benn, também foi um mestre da arquitetura e projetou a Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo, que hoje é a Catedral de Blumenau. Duas joias alemãs bem aqui no nosso Vale Europeu. Ao descermos aqui, atente ao prédio logo à nossa frente. Parece uma construção saída diretamente do interior da Alemanha, não é? Este edifício, que hoje abriga a Polícia Civil de Brusque, é um belíssimo exemplar do estilo enxaimel. É sem dúvida uma das delegacias mais charmosas que já vimos em Santa Catarina. Que contraste fascinante, não é mesmo? Saímos da solidez da matriz e passamos pelo charme da delegacia para entender que Brusque não é uma cidade comum. Ela é o resultado de uma mistura que deu muito certo. O segredo aqui não está apenas na disciplina alemã que fundou a colônia em 1860,
mas na forma como essa herança se fundiu com a energia dos italianos e a determinação dos poloneses. O resultado é essa cidade, onde cada metro quadrado é aproveitado para gerar valor. Para se ter uma ideia, a densidade aqui é altíssima, são quase 500 habitantes por quilômetro quadrado, e o mais impressionante é que mesmo com tantos habitantes e um mercado de trabalho que não para, a ordem e a segurança continuam sendo a prioridade. Mas Brusque não prospera isolada. Ela é, na verdade, o grande motor que faz o coração do Vale do Itajaí bater mais forte. Estar aqui, a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, coloca a cidade em um corredor estratégico. Olhando ao redor, percebemos que ela funciona como um elo. Ela conecta a tradição têxtil de vizinhas como Guabiruba e Gaspar, serve de porta de entrada para quem busca a fé em Nova Trento ou as cavernas de Botuverá e ainda mantém um braço forte ligado ao litoral através do Porto de Itajaí e Camboriú. É uma rede de cidades que se ajudam e crescem juntas, mas é aqui nessas ruas que estamos percorrendo que o setor de serviços e a indústria têxtil se equilibram para sustentar um PIB de 7 bilhões de reais. É muita força econômica concentrada em um lugar que visivelmente ainda faz questão de manter suas raízes. Enquanto seguimos, tem algo muito interessante que queremos mostrar para ti sobre como o nosso estado é organizado, no sentido literal de organização territorial e cartográfica. Muitos ainda confundem as regiões, mas olhe este mapa que preparamos. Aqui vemos as regiões geográficas intermediárias de Santa Catarina. Notem que Brusque está inserida na região verde, a região do Vale do Itajaí, que tem Blumenau como sua principal referência urbana. É uma área que respira indústria e serviço, mas que faz fronteira direta com a região leste, onde está a nossa capital. E é justamente para entender quem cuida dessa engrenagem tão complexa que o nosso próximo ponto de parada é tão simbólico. Estamos chegando e logo à frente já podemos avistar um deles, e o que veremos agora não é apenas um conjunto de prédios públicos, é um dos centros administrativos mais bonitos e organizados de Santa Catarina, o coração cívico de Brusque. E olhe que interessante, aqui a praticidade fala mais alto. Em uma única calçada você encontra a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Fórum. Sabe, meus amigos, isso lembra muito a nossa querida Indaial. Lá também temos essa facilidade de ter o complexo administrativo da cidade concentrado, o que facilita demais a vida do cidadão. E este espaço maravilhoso é a Praça Sesc Centenário, que foi um presente para a cidade em 2010, quando ela completou seus 150 anos. Daí este nome, Sesc Centenário.
Repare nos jardins, na limpeza e, claro, nas esculturas em mármores que continuam nos acompanhando por todo o trajeto. Contamos sobre isso no episódio anterior, quando visitamos o Parque das Esculturas. É um espaço feito para as decisões políticas, mas que também convida as famílias para um passeio no final de tarde. Esse capricho em cada detalhe reflete o orgulho que o brusquense tem pela sua terra. É como se a cidade dissesse: nós cuidamos do que é nosso. Aqui em Brusque, essa integração ajuda a manter a estética da cidade, concentrando tudo num lugar só com um capricho que impressiona. Mas a cereja do bolo é este sobrado de João de Barro, a elite brusquense. E é com esse espírito de cuidado e preservação que seguimos para o nosso próximo destino, que é um verdadeiro refúgio verde no meio de toda essa força industrial. Epa, acho que o papo tirou nossa atenção do GPS. Pois é, quem sabe faz ao vivo. E quem dirige por cidades novas às vezes perde o acesso. Sem problemas, faremos o retorno e voltaremos aqui para a região da praça. O bacana é que surge mais uma oportunidade de conhecermos detalhes do envolto da prefeitura. Agora sim, olhos bem abertos. Observando melhor agora, não encontramos uma placa indicativa, mas tudo bem. Chegamos ao Zoobotânico, que fica em uma área de preservação bem no centro da cidade, uma localização privilegiada. O Parque Zoobotânico de Brusque é um veterano da cidade,
fundado em 1953. São 120 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada bem aqui, no coração do centro urbano. A importância deste lugar vai muito além do lazer. Ele é um centro vital de recuperação de animais silvestres e educação ambiental. Além disso, o parque oferece eventos especiais em várias datas comemorativas ao longo do ano. O funcionamento é de terça a domingo, das 8 às 17h30, e o valor do ingresso é super acessível, o que torna este passeio número 1 das famílias da região. Fizemos apenas uma parada estratégica para registrar a beleza deste lugar, mas o parque esconde trilhas, recintos e uma biodiversidade que a gente levaria o dia todo para mostrar. Então fica a dica para quem gosta de natureza, o Zoo Botânico é um destino obrigatório em Brusque. Viajar por aqui é atravessar uma fronteira de experiências. Deixamos para trás o exemplo de que a ordem gera a paz. Viajamos da força brutalista da matriz ao refúgio do Zoo Botânico, conhecendo um centro cívico impecável. Mas o grande conceito que podemos levar de Brusque é que o maior luxo de um povo não é apenas um PIB bilionário, mas a liberdade de caminhar sem medo. Essa tranquilidade, que é uma raridade em nossos tempos aqui no Brasil, é o patrimônio dos brusquenses e é isso que faz dela a cidade mais segura do país. Se você se sentiu inspirado nessa carona, siga conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. No próximo episódio, o GPS já aponta para a espiritualidade. A SC-108 nos direcionará rumo a Nova Trento, a capital do turismo religioso e um dos berços da imigração italiana. Esperamos você para mais uma história incrível. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e continue sentindo o sul do Brasil através do nosso olhar. Até a próxima viagem.